que é isso que eu tenho que fazer. Então, publicamente, diante da igreja, eu falo aqui que eu quero ser missionário, eu quero ser missionário diante da glória de Deus. Amém? Então, irmãos, abram suas Bíblias lá em João, capítulo 11. Hoje a gente vai ver o encontro também de Jesus. Um encontro magnífico, um milagre feito por Jesus na vida de Lázaro, onde teve muitas consequências e um propósito. E a gente vai ver que propósito foi esse e o que tem a ver com as nossas vidas hoje, com o nosso dia a dia, com o nosso levantar, respirar, com tudo que nós vivemos. E o texto em questão que eu vou ler, não vou ler o capítulo todo, mas nós vamos falar do capítulo todo, mas lá em João 11, versículo 25 e 26. E o texto então diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Senhor Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor Deus, por cada vida aqui, cada coração, Senhor, ó Pai amado. Abençoa, Senhor Deus, nossos corações, ó Pai amado, quebranta eles, quebranta nossos corações para que possamos, Senhor Deus, absorver da Tua palavra, ó Pai amado, conhecer mais de Ti, poder, Senhor Deus, estar abertos à Tua palavra, ó Pai amado, e sensíveis ao Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, essa história aqui, ela é bastante conhecida. Muitas pessoas falam dela sobre como Jesus fez esse milagre na vida de Lázaro. E ela tem pontos muito interessantes aqui em questão, que são 4 deles. Que basicamente aqui foi o milagre que Jesus fez. E nesse milagre tem figuras muito importantes, como, por exemplo, Marta e Maria. São 2 peças também nessa história. Mas o principal de tudo é Lázaro, a morte dele e o milagre que Jesus fez na vida dele, que foi a ressurreição. E morte é um assunto assim meio complexo para nós terrenos aqui, né? Porque quem quer morrer aqui? Ninguém, obviamente. Porque morte ainda é algo assim abstrato para nós. Temos exemplos na Bíblia de morte, como por exemplo lá em Eclesiastes, capítulo 8, versículo 8, que diz assim: Não há ninguém que tenha domínio sobre o espírito para o reter, nem tampouco quem tenha poder sobre o dia da morte. Não há como escapar desse combate, e a maldade não poderá livrar os que a praticam. Então o homem, ele não tem domínio sobre a morte. Por isso ele fica assustado com essa ação. Ele fica com medo quando chega no fim da sua vida, ou passa por um acidente que ele quase morre, ele fica traumatizado por isso. Tem pessoas que sofrem um acidente de carro e jamais querem pegar no volante de novo para não ocorrer novamente e assim aproveitar a vida. Assim é com moto, assim é com qualquer coisa. Estão trabalhando, sofrem um acidente no trabalho, caem de altura muito alta, quase morrem e assim nunca mais querem ver aquele trabalho. E é assim a morte que fala aqui essa questão. E morte também traz tristeza, traz luto, traz um momento de dor na vida do homem. Porque, digo novamente, é complexo. Nós não a conhecemos muito bem. Então, para prosseguir aqui, nós temos 4 pontos muito importantes, que é a preparação de Jesus para o milagre, a chegada de Jesus ali, onde iria ocorrer o milagre em si, em próprio, e, por último, as consequências desse milagre de Jesus. Quando Jesus, então, sabe da notícia de que Lázaro estava enfermo, no versículo 4 ele diz assim: ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Então Jesus, com toda a sua calma ali em meio afastado que ele estava ali de onde acontece isso, ele então fala: essa enfermidade na vida de Lázaro não é algo ruim, não é algo para a morte, apesar de que ele morre, mas ele sabe no íntimo do coração dele, com sua proximidade com Deus, que aquilo é para a glória de Deus. E não se deve se assustar diante de tal
atitude diante de tal fato. Não deve se assustar com isso. Não deve ficar assustado nem temerosos com esse ato. Mas não foi assim que Marta e Maria encararam. Elas ficaram muito tristes. Ficaram de luto depois que Lázaro morreu por essa enfermidade. E isso não é ruim, não é algo que não é falta de fé, elas terem esse luto, terem se entristecido com a morte de Lázaro. Não é ruim. É até justo. Era o irmão de Marta. Era alguém próximo, amigo de Jesus, bem próximo dele, que havia morrido, que havia falecido. Mas ainda não era o tempo de Jesus ir ao encontro de Lázaro. Tinha o momento certo. Tinha o momento exato de Deus agir para que as pessoas então pudessem presenciar e testificar desse milagre. Porque, como eu disse no início, tem um propósito em si. E é muito semelhante com a nossa vida, de como foi o nosso resgate. E para falar de como a morte era algo tão complexo, ainda lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26, diz assim: o último inimigo a ser destruído é a morte. Aqui já falamos da segunda vinda de Jesus Cristo. Quando ele vier novamente para julgar essa terra, ali a morte será vencida. Então não devemos ter medo ou muito temor da morte, porque ela já está vencida pelo nosso Cristo Jesus. Mas então, aqui até o versículo 16, é essa preparação do milagre. É onde Jesus sabe da notícia, então ele se prepara para ir encontrar ali onde Lázaro estava. E quando ele chega lá, não é algo feliz, é algo triste. Marta já vem aos seus pés e fala para ele: se eu estivesse então, se você, Jesus, estivesse aqui, isso não teria ocorrido, Lázaro não teria morrido. Mas ela aqui não está falando assim, não está falando mal de Jesus. Ó Jesus, por que o Senhor foi embora? Ele morreu por tua causa. Ela não está falando isso. Ela está dizendo que, ó Jesus, eu confio em ti, pois se o Senhor estivesse aqui, Lázaro teria a vida. E olha aqui a questão. Marta, ela tinha fé que Jesus poderia curar Lázaro, mas até então ela não tinha aquela confiança de que ele poderia ressuscitar Lázaro também. Que ela fica falando para Jesus essas coisas, que vemos lá no capítulo 22, do 20 ao 22, que diz assim: Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveres aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. E Jesus fala para ela: teu irmão há de ressurgir. Jesus, ele vem ao encontro de Marta e acalma o seu coração. Ele fala assim: Marta, tenha calma, o seu irmão vai ressurgir. Eu estou aqui, eu cheguei, eu sou filho de Deus. E Marta sabe disso. Marta confia no Senhor. Marta, ela tem fé nesse encontro com Jesus. Ela sabe que ele vai fazer isso. Mas só que ela tem um entendimento meio abstrato ainda dessa ressurreição e do poder de Jesus. Ela fala assim: Senhor, eu sei que o Senhor vai ressurgir ele, mas no fim dos tempos, o Senhor há de ressurgir. E então é aí que entra quando Jesus declara a sua autoridade suprema sobre a morte. Quando ele fala que a ressurreição e a vida, ele está falando para Marta: não é depois, não é para depois isso que estou fazendo. É para agora. Eu irei fazer esse milagre na vida de Lázaro. Então, acredito que nesse momento aqui, Marta, ela ficou em completo choque com Jesus. Ela já conhecia Jesus, já recebeu na casa dela algumas vezes, já sabia quem ele era, já sabia que ele era filho de Deus. Mas quando você perde algum ente querido, e Jesus, então, ali, na sua máxima glória e poder, faz ele ressuscitar para que você possa passar mais alguns dias com ele, aí que ela percebe e tem a certeza de que ele era Jesus. Por isso que até Jesus fala: tu crês nisso? Tu crês que eu sou filho de Deus e posso fazer então esse milagre? Ela já sabia que ele poderia fazer. Mas ali ele pergunta de novo para fazer então
ela saber que ele era o próprio Deus. E essa história é interessante porque aqui Jesus já vinha de um tempo conturbado, era o fim, ele já ia para o Calvário. Ele fica então ali no deserto por alguns dias. Ele sabe dessa notícia de Lázaro, que era amigo dele, ele se entristece. Mas mesmo correndo o perigo ali de ser então capturado, ele decide ajudar Lázaro. Por tantos perigos, ele decide, porque era um propósito de Deus, agir na vida daquele homem. Homem esse que do hebraico, Lázaro, vem de Eleazar, que é ajudado por Deus. E ele realmente é ajudado por Deus. Então, ele mesmo correndo perigo, ele decide aguardar até 2 dias, para que se complete os 4 dias que Lázaro está morto. Foi até ali para dentro da caverna, foi posta a pedra, porque as pessoas não tinham mais esperança de que ele poderia voltar à vida. Não tinham esperança de que ele poderia, então, voltar a viver novamente. Eles não tinham plena certeza de quem era esse Jesus da vida, apesar dele já ter feito milagres de ressurreição. Aqui, onde Lázaro foi ressurgido pelo poder de Jesus, eles vieram a conhecer. Marta e Maria eram acompanhadas então ali de judeus que vinham fazendo companhia nesse luto, nessa tristeza. Elas estavam ali chorando de dor. Foi quando Jesus veio e acalmou seu coração. Mas quando Maria veio ao seu encontro, ele viu ali toda a dor e sofrimento de Maria. E no capítulo 35, diz que Jesus chorou. Jesus chorou por se compadecer daquela situação, de ver ali Maria chorando em completa dor por aquele irmão. E acredito eu que Jesus chorou também por ver a situação humana ali. Nós não precisávamos passar pela morte, mas porque caímos, nós passamos. Jesus chorou ali porque ele viu a situação do homem caído, a morte que adentrou em nossas vidas. Não era para isso acontecer. Não foi isso que Deus planejou para a gente. E mesmo assim a gente comeu do fruto, foi desobediente a Deus e a gente permitiu que a morte estivesse agora no nosso meio. Estivesse agora em nossas vidas nesse mundo. Então Jesus chora por essas coisas. Por ver a situação de Marta e Maria, por ver ali toda a dor e sofrimento que o pecado pode causar, por ver toda a situação que o homem se encontra, que é essa morte. E aqui, por enquanto, é só a morte física. Pior ainda mais é a morte espiritual, que muitos se encontram nesse tempo. Procuram carros, casas, mulheres, dinheiro, trabalho, se ocupam com várias coisas. E nenhuma delas traz vida, realmente vida verdadeira. Somente Jesus tem essa vida a quem você pode encontrar. Então, diante disso, ele chora. E diante de algumas objeções de alguns judeus que estavam ali, eles reconhecem, este homem conhecia Lázaro, ele era amigo dele. E alguns que já presenciaram o milagre de Jesus falaram assim, será que ele não pode ressurgir também a Lázaro, como ele curou os cegos, ou fez abrir os olhos? Mal sabiam eles que eles faziam parte desse plano de Deus, de estarem ali naquele exato momento, de estarem ali naquele exato lugar para verem o milagre de Jesus que ele iria fazer. É então aí que entra agora os momentos finais, que já passamos então pela preparação, que milagre que Jesus havia de fazer, que é esperar 2 dias lá no deserto. Depois foi se encontrar, onde ele teve esse encontro com Maria e Marta, e ali viu a situação. E agora ele iria encontrar Lázaro, que ele pede para o levarem para o local onde ele está. E então aqui agora é o momento do milagre. E percebe aqui a anatomia dos fatos. Primeiro Jesus chega à tumba onde ele está, mas antes de abrir, Jesus já ora, falando assim, graças eu te dou, Pai, porque o Senhor atendeu ao meu pedido.
Então, muito antes ali de Lázaro levantar, Jesus já sabia que ele já estava vivo, pelo completo poder de Deus. Ele já tinha essa certeza. O brado onde Jesus fala, Lázaro, vem para fora, foi só ali para que os outros vissem o poder de Deus, para que os outros testemunhassem esse poder de Deus na vida dele, para que os outros vissem também que Deus era Jesus, que era o debate naquela época. Jesus falava, eu sou, de tantas formas. Os judeus falavam que ele estava cometendo heresias, porque ele não era de fato, mas aqui Jesus prova para eles que ele era o próprio Deus. Que a mensagem que ele vinha trazendo não era meramente da cabeça dele, sim a mensagem de Deus, do próprio Deus. Então, Lázaro, ele sai com suas ataduras para fora. Ele sai para a vida. Ali ele já tem vida. Ele experimentou da morte, mas com o poder de Deus, ele veio para fora. E aqui que entra, irmãos, a semelhança com as nossas vidas. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós pecamos contra Deus. Nós desobedecemos a Deus. Não estou dizendo eu aqui que Lázaro pecou ou que ele cometeu algum ato contra Deus. Acredito que não. Mas sabe a situação da morte que ele se encontrava? Nós estávamos assim, mortos. Nosso espírito estava morto. Condenados totalmente já ao inferno. Condenados totalmente à morte eterna. Mas Jesus, o mesmo Jesus aqui que ressuscitou Lázaro, ele ressuscita as nossas vidas. Ele que ascendeu aos céus, com toda a dor, com todo o sofrimento lá na cruz. Depois ressurgiu no terceiro dia, é o mesmo Jesus que salvou as nossas vidas. Estávamos na mesma condição, mortos ali na tumba, porque nós pecamos, diretos ao inferno. Jesus vem às nossas vidas, fala, levanta-te e vem para fora, nós saímos para fora também. E ali, e de igual forma que foi aqui para os judeus, os que estão em nosso meio, em nossas vidas, nossos familiares, nosso trabalho, eles veem a glória que Jesus fez nas nossas vidas. Porque esse encontro com Jesus Cristo aqui, como nós já vimos em outras pregações, não é assim um encontro que somente, Jesus passou por aqui, é isso aí. Não, não é assim. É um encontro transformador, é um encontro de graça, é um encontro de missão, é um encontro que ele resolve os problemas. E não há um lugar sequer que ele passou que ele não tenha deixado ali uma marca, um legado, onde as outras pessoas viram ele fazendo ali os seus sinais, seus milagres, e ficaram quietas diante disso. Ficaram somente ali estáticas. Não falaram daquilo que viram. Não, foi o transformador. E aqui no versículo 44, onde ele diz, saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixe-o ir. Deixe-o ir, para quê? Tá, Lázaro morreu, teve muito pranto, muita dor, muita luta. Depois, Jesus veio, fez tudo isso, teve esse milagre, e simplesmente ele fala, deixa-o ir. E ele foi. Tá, mas e aí? O que esse encontro provocou? O que o encontro de Jesus provocou na sua vida? Você foi salvo meramente para estar aqui sentado hoje e amanhã fazer as mesmas coisas que faz sempre? Ou amanhã você, porque foi transformado e Jesus te encontrou, você vai fazer algo diferente? Você vai ser luz ali no ambiente que você está. Você vai ser luz ali na sua família. Vai ser aquela pessoa ali onde os outros veem e testemunham de Jesus, falam que Jesus transforma a vida. Para que então fazer tudo isso? Para que então esse milagre? Esse milagre causou revolta, causou dor, causou raiva ali diante dos fariseus, que viram Lázaro, o milagre de Jesus, andando pela cidade, um homem que já era considerado morto, ele causou raiva aos fariseus, que só ali tiveram mais raiva ainda para condená-lo e matá-lo. Mas então eles tiveram raiva daquilo que Jesus fizera para Lázaro, porque isso atraía muitas pessoas para Deus. E assim tem que ser a sua vida.
Assim como você estava morto também, Jesus te encontrou, você tem que trazer muitas pessoas para Deus. Com o testemunho da sua vida, com o testemunho pleno das suas atitudes. Pois se antes você brigava, era ranzinza, era totalmente estressado, agora você não é mais. Porque Deus está na sua vida, Jesus Cristo está na sua vida. Se antes você fazia coisas más, coisas ruins para com Deus, que desobedecia a Deus, você agora não faz mais. E apesar de ser fácil na palavra, é muito difícil. Por isso que essa luta é contra a carne, o espírito contra a carne. E qual deles você tem alimentado todos os dias? Você tem feito jus a esse encontro que você teve com Jesus Cristo? Porque não é em vão. Ele vem, ele chega na sua vida, ele vem lá para te transformar, para mudar os seus hábitos ruins. Tudo aquilo quanto você fazia de mal, agora você não faz mais. E isso atrai muitas pessoas para Deus, porque é isso que elas estão buscando. É isso que as pessoas, elas não falam totalmente diretamente, mas é isso que elas estão buscando, uma vida. Elas estão buscando felicidade, vida, para se sentirem vivas aqui nessa terra. Não encontram, é claro, porque onde buscam não é a fonte. Mas por elas verem na sua vida Jesus Cristo sendo a fonte, o centro na sua vida, a alegria, a vida plena, elas também vão buscar, elas vão seguir. Você vai iluminar o caminho através do que você está fazendo. O Espírito Santo, então, vai poder agir ali na sua vida com todos os dias. E é isso que você tem que pedir. Você é um milagre de Jesus Cristo. Você é um milagre de Jesus. Se você está aqui hoje, se você foi guardado da sua casa até aqui, e vai ser também daqui até a sua casa, você é um milagre. Acordou hoje, abriu os olhos, pôde fazer as coisas normais que a gente consegue fazer, comer, respirar, prioramente dito, você é um milagre de Jesus Cristo. E mais ainda, você é salvo. Tem milagre maior que a salvação? Salvo de uma vida de destruição. Salvo de uma vida de dor, de mácula, de uma vida totalmente ruim. Então, essas consequências que são a verdade na vida. Esse fato que ocorreu aqui na vida de Lázaro, ele ocorreu com você também. Não é algo distante, não é algo que está muito longe de você, é algo que aconteceu com você, comigo, com todos nós. Assim como eu fui encontrado, eu quero que mais pessoas sejam encontradas por Jesus Cristo. Que o Espírito Santo possa habitar nelas também como habita em mim. A paz, toda a alegria, todo o prazer, todo o temor a Deus. E tudo isso que lança fora esse medo da morte. Não temo mais eu, pois a morte não é um problema para nós. Jesus Cristo já nos salvou, Ele nos libertou da morte eterna, que é muito pior do que a morte física. Então, é esse fato que ocorreu aqui com Lázaro, ele te diz na sua vida. Lázaro havia morrido, ninguém tinha mais esperança para com ele, que ele tinha de ressurgir. Mas Jesus chegou, ele veio na sua vida. Ele então veio com esse plano que era do poder de Deus. Havia de ser ocorrido isso. Havia de se passar 4 dias para que o povo já não confiasse mais no que ele levantaria. Havia de ser passado isso, tudo isso. E tudo isso foi para a glória de Deus. Qual foi o fim que chegou essa história aqui com Lázaro? Qual foi o fim que teve esse encontro? A glória de Deus. Se tudo o que você faz hoje, se tiver alguma coisa que não glorifica a Deus, para que então você teve encontro com Jesus? Se a sua vida não é um meio para que o fim seja a glória de Deus, para que então foi o seu encontro com Jesus? Você realmente teve esse encontro verdadeiro com Jesus? Ou foi algo assim que você cria no seu íntimo? Uma mentira que você conta como verdade?
Eu espero que seja verdade, realmente verdadeiro esse encontro genuíno que você teve com Jesus Cristo. Assim como Lázaro teve. Assim como Marta e Maria testemunharam Jesus Cristo ali tendo com ele. Assim como os judeus também daquela época, que estavam ali somente cumprindo a sua tarefa, que no caso assim, naquela época, no contexto, quando alguém morria, os judeus então teriam que mandar 2 ali para se compadecerem daquelas pessoas e da sua casa. Eles estavam ali somente cumprindo seu papel, mas também estavam sendo usados por Deus naquele momento. Para que então foi o seu encontro com Jesus Cristo? Ele provoca mudança na vida de outras pessoas ou foi para benefício próprio? Você é um Israel que fica somente com o evangelho para si ou você proclama o evangelho para os outros? Ou você testemunha do milagre que Jesus fez na sua vida para os outros? Tem que ser assim. Porque uma coisa que eu aprendi no encontro também é que missionário não é somente aquela pessoa que vai com um propósito para outras nações e ali plantar uma igreja e ali proclamar o evangelho. Não. Todos nós temos esse dever de ser missionários. Na sua vida tem alguém te observando ali. Com certeza tem alguém que está procurando alguma figura e você é essa figura. Você está sendo observado. Alguém próximo, alguém diretamente de você. Que estão te julgando, que estão procurando algumas coisas para falar mal de você. E se elas não tiverem nada para falar? Elas então procurarão mais ainda e encontrarão a Jesus Cristo. Sua vida, como assim cantamos, é uma flecha que aponta para o alvo, para Jesus Cristo. Tudo o que você faz ou tem de fazer é para Jesus Cristo. Tudo quanto você vier fazer, os seus planos, têm que ser alinhados com os planos de Jesus Cristo. Porque assim vidas serão salvas delas próprias, pessoas sairão da morte que ainda estão, familiares que você tanto ama irão reconhecer o Espírito Santo em você, e assim elas também seguirão o mesmo caminho que você. E qual é o caminho que você está seguindo? O caminho de Jesus Cristo. Então é meio que uma escadinha, tudo ali corrobora para o plano de Deus. E finalizo eu então aqui com essa questão que Jesus fala para Marta. Crês isto? Você crê que Jesus fez um milagre na sua vida? Você crê que Jesus te salvou? Você crê então que Jesus há de fazer muitas coisas na sua vida? Crês isto você? Eu creio. Eu creio em Jesus. Posso até não saber totalmente dos planos de Jesus, de Deus para a minha vida, mas eu creio nele, eu confio. E assim também deveria ser com todos. Crer em Jesus, andar nos seus caminhos, proclamar a sua palavra, espalhar o evangelho, para que outras pessoas também possam experimentar desse milagre, desse maravilhoso encontro com Jesus, de que Ele há de fazer na vida de cada um de nós. Amém? Maravilhoso Deus, poderoso Pai, perdoa, Senhor Deus, nossos pecados, Senhor. Abençoa a nossa vida, Jesus Cristo, com tudo quanto fazemos, ó Pai. Que a nossa vida hoje, ó Pai amado, se não estiver diante dos Seus planos, que não estiver, ó Pai amado, alinhado com os Teus pensamentos, que o Senhor possa então, ó Pai amado, fazer essa direção, Senhor Deus. Direcionar, Senhor Deus, nossas atitudes, os nossos desejos, para a Tua glória, ó Pai amado. Para que o Espírito Santo possa agir em nós, na nossa vida, Senhor Deus. Para que assim como Lázaro, Senhor Deus, outras pessoas, ó Pai amado, possam ver em nós, ó Pai amado, a Tua vida, Jesus. Possam ver, Senhor Deus, o Teu milagre, Senhor Deus. Possam seguir os Teus caminhos, ó Pai. Possam ser mudadas, transformadas, possam ser então encontradas pelo Senhor, ó Pai amado, que é vida em abundância, ó Pai amado. O Senhor é paz, o Senhor é alegria, o Senhor é tudo quanto nos falta. Se assim procuramos, que seja no Senhor.
Se assim, ó Pai amado, temos falta, necessidade, que seja no Senhor, ó Pai. Porque o Senhor é bom pastor, ó Pai, e nada nos faltará, Jesus Cristo. Abençoa nossas casas, ó Pai. Abençoa aqueles que estão em casa vendo a live. Abençoa, ó Pai amado, aqueles que estão aqui e vão para as suas casas, ó Pai amado. Os guia em segurança, os guia, ó Pai amado, em completo, ó Pai amado, paz, ó Pai amado. Porque o Senhor é poderoso, o Senhor é grandioso. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Coração silencioso, irmãos, estão encerrados.